contar as estrelas que cintilam lá no céu com intensa luz. Mesmo que queiras contá-las, infinitas são. Eu imóvel olho o céu, a noite serena, deixo a vontade de Deus Pai onipotente. De realizar esta maravilhosa conferência e contar com a presença de todos vocês, especialmente ao nosso supervisor da regional, que a Severina está chegando agora o ônibus, eu queria que estivesse todo aqui dentro, ao pessoal da regional SP Barreiros, que eu não vou citar o nome de todo mundo, né? Ao pessoal de Fudal, ao pessoal de Comendador Gomes, que tem 2 pessoas aqui presentes. Se eu esquecer alguém, vocês me lembrem. E algum lugar, alguma localidade. De Tapagito também acho que está chegando 2 pessoas aí que eu convidei. E hoje, então, nós teremos as palestras com a pletora Tânia e o pletor Holmes Borges. Tânia da Lourdes Souza, né? As conferências serão o perdão e a reconciliação como fatores de saúde, prosperidade e felicidade. Como proceder em caso de desentendimento no lar. Também torne sua vida saudável através da mente e como alcançar O acontecimento que acontecerá na Saint-Honoré, convidamos para a divulgação da conferência, convidamos com o tema como proceder no caso de desentendimentos, convidamos o preletor Holmes Borges. Muito obrigada. Mais uma vez, bom dia! Bom dia! Muito obrigado! Muito obrigado. Vamos continuando aqui com nossos estudos. Aprendemos até agora que todo homem é filho de Deus, que todos nós somos perfeitos. Se nós somos perfeitos, nós merecemos viver num lar perfeito. Mas às vezes acontecem coisas que transformam o nosso lar muito diferente dessa perfeição. Quando você pensa no seu lar, qual é a sensação que você tem? Será que pode ser melhor? Tenho certeza que todos aqui têm um lar maravilhoso. Mas para aquelas pessoas, né, caso vocês conheçam pessoas que não desfrutam dessa harmonia no lar, então aí vão algumas dicas que o professor Masaharu Taniguchi escreve no livro A Verdade da Vida, volume 7, Vida Cotidiana. Ele diz o seguinte. Bom, antes de eu entrar no livro, eu vou contar uma historinha. Você tem pessoas aqui pela primeira vez. A diferença entre a historinha, a fábula, né, entre o céu e o inferno. A uma pessoa foi dada o privilégio de escolher ficar no céu ou no inferno. Aí chegou, a pessoa desencarnou, chegou lá no portão de São Pedro falou assim: olha, se for uma pessoa, né, muito boa, eu vou te vou te conceder esse privilégio. Você vai escolher onde você quer passar a sua eternidade, no inferno ou no céu. Aí o cara pensou e falou assim: bom, eu vou escolher primeiro visitar o inferno, porque se eu não gostar de lá, eu volto rapidinho e já fico no céu. Tá. E aí ele foi conduzido até uma porta, e para surpresa dele, diante da porta, ele viu uma porta linda, maravilhosa, enorme, de madeira, escrito com letras em dourado, Inferno. Ele achou aquilo muito estranho, né? Mas aí a porta foi se abrindo. Mais surpreso ele ficou, porque ele observou que lá naquela sala havia uma mesa gigantesca, uma mesa de banquete, com inúmeros pratos saborosos e cheirosos, e muitas bebidas e muitas frutas.
Ele falou, olha, eu pensava que o inferno fosse diferente. E aí ele falou, bom, esse negócio está bom demais, deixa eu visitar. Aí entrou, e observando com mais cuidado, ele viu que ao redor daquela mesa de banquete, aquela mesa farta e próspera, as pessoas todas eram tristes, magrinhas, com cara de doente, pessoas definhando. Aí ele falou assim, mas que estranho, diante de um banquete desse, essas pessoas desse jeito. Aí, observando mais cuidadosamente, ele percebeu que a regra do lugar, a regra daquele banquete era o seguinte: você só podia se alimentar tendo os talheres amarrados aos cotovelos. E aí complica, né? Porque quando você vai pegar a comida aqui, a coisa cai e você não pode pegar. Por esta razão é que as pessoas estavam tristes, doentes, desnutridas. Ele falou, esse lugar não está para mim não. Eu quero picar a mula desse lugar, eu vou visitar o céu. E aí foi conduzido ao céu. Quando chegou lá no céu, ele tomou um susto, porque ele percebeu que a porta era igualzinha à do inferno. Só que a única diferença é escrito em letras douradas, céu. A porta foi se abrindo e, para surpresa dele, ele viu a mesma mesa, um banquete com as mesmas guloseimas, as mesmas bebidas. E mais surpreso ele ficou ainda ao perceber que as pessoas também tinham amarradas aos cotovelos os talheres, e era regra do lugar ter que se alimentar usando aqueles talheres amarrados aos cotovelos. Só que ele percebeu que a grande diferença, as pessoas estavam felizes, cantando, todas alegres, com um ar saudável. Ele percebeu que ao invés de elas tentarem se alimentar naquele desespero de comer, uma servia a comida na boca da outra. E assim todos desfrutavam daquele banquete. Céu, inferno, é onde você está. E não importa o ambiente, nós transformamos qualquer ambiente com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Principalmente no nosso lar. Você quer transformar o seu lar, vai deixar o seu lar no inferno ou no paraíso? É sempre no paraíso, a gente pode escolher isso. Aqui no livro A Verdade, volume 7, o mestre escreve assim, logo no final, já no finalzinho, na página 228, ele diz assim: ilumine sua vida familiar. Quando encerramos outra coisa, falando ainda de harmonia no lar, é muito importante que o lar seja vivificado. Tudo no lar seja vivificado. O que é vivificado? Não é agir com aquela atitude mesquinha, mas saber vivificar, por exemplo, não deixar as lâmpadas acesas quando não tiver ninguém no ambiente. Ensinar para as crianças isso também. Eu tive, desde criança, a gente sempre teve isso em casa: não deixar comida no prato. Vá se servir quantas vezes quiser, mas nunca deixe nada no prato. Que eu tive o privilégio de conhecer a Seiichi Onoe ainda criança. E aí eu me lembro que numa dessas palestras, o professor Masato Yamaoka contou a historinha do arrozinho que estava caído lá no chão chorando. E aí foram perguntar por que ele estava chorando. E aí ele foi contar a história, que primeiro ele veio de uma sementinha que foi plantada. Muitas pessoas prepararam a terra, essa semente foi plantada, ele cresceu, muitas pessoas cuidaram dele para que ele virasse aquele grãozinho de arroz. Depois ele foi para a indústria, foi embalado. Depois teve muita gente que distribuiu isso, que estocou, que armazenou. O papai foi lá, trabalhou, conseguiu dinheiro para comprar ele, tirar ele do mercado, adotou ele do mercado, levou para casa. A mamãe preparou com todo carinho, e na hora que ele ia cumprir a missão dele para vir nesse mundo, alguém jogou ele fora. Ele estava muito triste. Então é dessa forma que a gente deve ensinar as crianças a vivificar os alimentos, vivificar as roupas, vivificar tudo que tem dentro de casa. Vivificar é dar vida, é sorver a vida de Deus presente em tudo que está na casa. Aqui na página 31 desse livro, da Verdade, volume 7,
o mestre descreve assim: o principal motivo por que muitos lares não são verdadeiramente Seichonoye, repletos de paz, está no fato de que nesses lares todos pensam displicentemente que dentro de casa não é preciso manter o autocontrole. Então é uma disciplina que nós temos que ter dentro de casa. Tem gente que fica se controlando muito na frente dos outros, no trabalho, na escola, em público, e aí chega dentro de casa, estoura, não segura, não tem disciplina. Então o mestre fala no livro que o autocontrole é uma das virtudes fundamentais do ser humano. Manter o autocontrole é vencer a si mesmo, é fazer com que o nosso eu superior triunfe sobre o eu inferior. O que quer dizer isso? Sabe que sim, você se propõe a fazer, a levantar cedo, a fazer alguma coisa, aí você fala, vou fazer mais tarde, agora eu estou com uma preguiça. Você está deixando o seu eu inferior tomar conta do seu eu superior. Quem manda? É o cavalo ou é o cavaleiro? Essa é a pergunta. Manter o autocontrole é vencer a si mesmo. Em outras palavras, é fazer com que o nosso eu verdadeiro triunfe sobre o eu falso. Quando a gente tem determinadas vontades, a gente pergunta, essa é a vontade do meu eu interior, é a vontade de Deus, ou é a vontade do meu ego, do meu corpo físico, da minha preguiça? O mestre fala também no livro que o ser humano, o corpo humano, é um animal preguiçoso, que adora ficar deitado comendo coisas gostosas e vendo coisas bonitas. O mestre fala isso, né? É bom, né? Mas a gente tem que entender que nós viemos nesse mundo não é para ser inútil, e não importa a idade que nós temos no momento. Tem gente que acha assim, já trabalhei demais na minha vida, já estudei demais, não quero saber de mais nada, depois que eu me aposentar eu não quero fazer nada. Pessoas assim estão carimbando o passaporte para o além. Quer qualidade de vida? Quer prolongar os seus dias felizes aqui nesse planeta? Seja útil, ajude as pessoas. Não seja aquele encosto lá dentro de casa que não faz nada, aquela pessoa que fica de pijama arrastando chinelo o dia inteiro, mudando de um canal da TV. Vai produzir, vai fazer alguma coisa boa, não importa, está aposentado, mas você não está morto, vai fazer alguma coisa de útil. Esse mundo está reservado para as pessoas que são úteis, para as pessoas que produzem. A partir do momento que você não quer fazer mais nada, você vai cantar para subir, né? Vai baixar no terreiro, ok? Bom, então sem o autocontrole, sem a disciplina, não tem crescimento. Esse autocontrole a gente exercita dentro de casa e leva para outros ambientes. Não é o contrário, não é ensaiar na rua e explodir dentro de casa. É dentro de casa que é a maior academia da vida que nós temos. Cada um nasceu na família que merece, cada um tem o marido que merece, a esposa que merece, os filhos que merece. Ninguém nasceu na casa errada. Você nasceu no lar, as pessoas vão se agrupando por afinidade espiritual, por elevação espiritual. Porque essas pessoas que estão ao seu redor são as pessoas mais indicadas para te ensinar o que você tem que aprender nesse mundo, cumprir a sua missão. Então, não reclame se você tem aquele parente que vive no seu pé, que vive fazendo coisas que aparentemente são ruins. Agradeça, peça perdão, porque lembra no primeiro estudo, a gente não sabe o que está por trás dos acontecimentos. Então, agradeça, perdoe e a correr para o abraço. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o lar de todos e que com a leitura dos livros sagrados, todos vocês possam tornar os seus lares cada vez mais prósperos, saudáveis e felizes. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado ao preletor Holmes Borges. Muito obrigado.